É a lição principal. Está na capa. Está na capa. A supremacia das Escrituras. A gente tem dúvida quanto a isso? Que há uma superioridade nas Escrituras? Aí eu já começo com uma pergunta. Isso. Não, dá não. Oi? Vai ouvir minha voz. Oi? Ah, Jesus. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu odeio isso. Parece que me limita, eu fico travado. Até onde eu posso ir? Aqui? Ah, então tá bom. Então, já que eu não posso ir até vocês, vocês podem vir até a mim, né? Chega para frente. Então, o pessoal fica com medo, chega para cá, meu irmão. Aí, ó, pega uma lição para o irmão que eu acho que ele não pegou, não. Então, o que eu estava falando para vocês, existe alguma dúvida quanto a isso? Quanto à superioridade da palavra de Deus? Mas por quê que não existe dúvida? Vamos lá. Podem falar besteira, que se a gente fala besteira, a irmã corta depois da gravação e fica tudo certo. Olha, e aí, mais o que? Só isso? Ela completa a verdade? Está faltando algo ainda. Eita glória, que penetra, é capaz de separar a alma do espírito, não é isso? Olha só, tremendo isso, hein? Mas tem mais coisa aí, e aí? Por que a gente entende que ela é suprema? Nossa, ela falou algo no meio da frase dela, palavra de Deus, ponto, né? Se eu a reconheço como palavra de Deus, tudo isso aí que a gente falou, vai vir incluso. Concordam comigo ou não? Eu diria que a lição de hoje para mim, ela é um pouco monótona, que a gente vai ter que ler bastante, porque ela é mais técnica, né? Está falando de livros históricos, livros poéticos, então ela é algo mais... Então vocês me perdoem, a gente vai ter que ler um pouquinho mais do que o normal a gente faz. Eu não fico muito preocupado em terminar a lição, por quê? Porque você está com ela na mão. Se eu não terminar ela aqui, você termina ela na sua casa. Concordam comigo? Então, continuam lendo. E eu sempre digo isso. A intenção minha maior, ou a intenção do professor, aquele que ministra, não é tirar todas as suas dúvidas. Mas por que isso? Porque se eu tirar a tua dúvida completamente, você vai embora e não vai mais pegar na Bíblia. Mas se eu te alfinetar com um monte de dúvida, aí quando chegar em casa tu vai lá pegar a Bíblia e vai tentar buscar a resposta para a sua dúvida. Então, vamos criar, né, essas dúvidas, esses questionamentos, para a gente conversar bastante. E eu não ficar só aqui lendo como se fosse um monólogo, porque no estudo não há monólogo. Todos nós falamos e apontamos as nossas ideias, os nossos questionamentos. Combinados assim? Ninguém vai ficar quieto, todos vão falar? Ah, que bom. Então vamos lá. Então daqui a pouco eu começo a passar o microfone. Ó, a nossa leitura, ela está em Deuteronômio 6, do 20 ao 25, e Salmos 119, do versos 105 ao 108. Podemos? Olha o que o Deuteronômio está falando para a gente. Deuteronômio 6, verso 20. Eu não vou nem pedir para o painel, que o painel deve estar dormindo, né? Essa hora o painel...
Essa hora o painel está dormindo. O painel está atento, irmã Eliane? Painel, dá um socorro para nós aí, painel. Projeta lá. Deuteronômio 6. Está aí na sua lição, está na tua mão a lição, te indica. 6 a partir do verso 20. Ah lá, está lá, ó. Então a gente não vai perder muito tempo. Vamos embora. Quando teu filho perguntar no futuro, dizendo, que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. E o Senhor, aos nossos olhos, fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou, para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos, que temêssemos ao Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. Eu queria fazer uma ressalva aqui no texto, quando ele fala: e o Senhor, aos nossos olhos, fez sinais e maravilhas. Que sinais foram esses que ele fez? Lembra que o texto está nos remetendo ao Egito, né? Período de escravidão, em que eles estavam lá, que o povo hebreu estava escravo no Egito. Que sinais, ele chama sinais de maravilhas, foram esses? Oi? Não entendi, minha irmã. Coluna de fogo? Não, a coluna de fogo eles já tinham saído. Foram as pragas. Mas olha só, aos olhos de quem eram sinais de maravilhas? Aos olhos dos egípcios? Não, de forma alguma. Né? Aos olhos dos hebreus, que eles se apresentaram como sinais maravilhosos. Porque esses sinais nos davam a esperança ou a ideia de livramento, né? Que Deus estava no negócio. Que Deus estava, meu Deus, que Deus estava no negócio. Para os egípcios foram sinais de maravilhas? Não. Com certeza não. Para eles foram pragas realmente, né? Foi destruição. Então, dependendo do nosso ponto de visão, o que Deus está fazendo pode parecer aos nossos olhos algo ruim. Verdade ou não verdade? Né? Dependendo dos nossos olhos, do nosso ponto de vista, pode ser que Deus esteja fazendo algo muito ruim. A gente teve até a oportunidade na sexta-feira falar sobre Samuel e Saul, quando Saul recebe a ordem, a orientação de Samuel para destruir os amalequitas. Se fosse nos dias de hoje, seria algo, aos nossos olhos, muito ruim, né? E será que Deus pediria hoje para que a gente destruísse em seu nome determinado povo? Não. 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 Por quê? Por que esse não? Eita glória, esse menino não é brincadeira não, esse vai ser o próximo professor da EBD.
Vai, estende a mão lá para ele, profetiza na vida dele. Eita, glória! Tu tá danado, tá ferrado. Vai, já era, meu irmão. Agora já foi profetizado. É o novo professor da EBD. O que eu estava falando mesmo? O que eu estava falando mesmo? Jeremias fala sobre isso, né? Maldito é o homem que confia no homem. Quer dizer, se confia nele mesmo. Algumas pessoas usam isso de forma errada. Que maldito o homem que confia no outro homem. Não, ele não está falando isso. Ele fala que maldito é o homem que confia no homem. E faz do seu braço a sua força. Então quer dizer, maldito homem que confia nele mesmo. Exatamente. A nossa confiança vem do Senhor. Por quê? Essa passagem tem até a continuidade. Por quê? Porque ele fez os céus e a terra. Não é? E isso não tem nada a ver com a nossa lição, mas a gente está falando. E a gente vai falando. Salmos 119. O 105. Essa passagem aqui é muito legal. Salmos 119, painel. Já está lá? Maravilha, muito grande. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e o cumprirei, que guardarei os teus juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca, e o Senhor ensina-me os teus juízos. Alguém pode me explicar essa primeira parte? Lâmpada para os teus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho? Alguém pode me explicar isso? Disserte amplamente. Vamos dizer assim, a situação, porque você tem uma voz muito forte. A situação da atualidade. Gravado o que a senhora vai falar. Cuidado com o que a senhora vai falar. Jesus, ele sempre fazia comparações ao que as coisas que se usavam no tempo, né? E naquele tempo as pessoas andavam com a lamparina nos seus pés, né? Tinha lamparina que colocava nos pés para clarear o caminho. Foi por isso que Jesus falou, lâmpada para os meus pés, né? Assim como a lâmpada que clareava o caminho dos caminhadores, das pessoas que caminhavam na escuridão, ele fez essa genealogia, essa comparação. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada e luz. Agora lembrando que foi Salmos, está em Salmos, né? Muito provavelmente foi Davi que escreveu. Tem aquela passagem de João também, né? Que ele fala que quem... Não, o próprio Jesus fala, depois João ele fala novamente de uma outra forma, que Jesus fala, quem crê no Filho do Homem, quem crê em mim, não andará nas trevas, não está em trevas. Então, a Bíblia toda está relacionada entre si, né? Que fala que a pessoa sabe para onde vai, sabe quem serve, sabe quem ela é. É muito interessante que é o seguinte, né? Quando a gente fala de Jesus, o meu encontro com Jesus não seria o ponto final da minha trajetória cristã. Alguém discorda disso? Na verdade, é o início. Porque o que ele nos fala? Que ele é o caminho. Ele é o caminho. Eu não chego, encontrei Jesus e opa, acabou. Estou bem. Não, Jesus, ele é o caminho. Ele é o caminho que me conduz a quê? Salvação? E aí? Então, para que eu seja salvo, eu tenho que estar no caminho. Que caminho é esse? É muito interessante que uma coisa vai levando a outra e a gente vai falando e vamos embora. E aí? Que caminho é esse? Eita glória, é isso aí. Ela tem que falar em mim primeiro, né? Essa verdade, ela tem que ser uma verdade em mim. Estamos falando de palavra de Deus.
Ela tem que ser uma verdade em mim, para que a partir de mim ela se externe a outras pessoas. Então, quer dizer, a conversão ela acontece primeiro em mim. Eu me converto primeiro, eu encontro com Jesus, eu estou no caminho com Ele, e a partir daí, é como se fosse um processo evolutivo, né? À medida que eu vou conhecendo mais ao Espírito Santo de Deus, eu vou conhecendo mais a Jesus, que me leva até o Pai, que me conduz até a salvação. Até aqui estamos indo bem, não estamos? Então vamos lá, nosso primeiro tópico, as histórias do Antigo Testamento. Alguém discorda que a Bíblia, ela é um livro de história? Que conta histórias? Não é? E aí? Alguém discorda da irmã Mônica? Por favor, gente, é uma conversa, né? Mas em que momento esse livro que conta a história, ele vai me transformar? Em que momento? Já que é um livro que conta a história, que inclusive se eu tirar ali a lateral dele, tirar a palavra Bíblia e colocar ele numa estante, ele vai ser como um outro livro qualquer. Eita glória! A gente fala muito sobre justiça, né? Vocês já pararam para pensar o que é ser uma pessoa justa? Eu acho até que eu já falei isso aqui, mas isso tem me perseguido tremendamente. O que é ser uma pessoa justa? A palavra nos diz que se tornamos justificados por Deus quando paramos de simplesmente observar a palavra e passamos a praticá-la. Aí eu começo a ser justificado por Deus a partir dessa atitude. Aí a gente volta à questão do caminho. Quando ele fala de caminho, é de caminhada. Não é eu ficar à beira do caminho, não é eu ficar sentado no meio-fio, não é eu ficar parado, requer de mim atitude, requer de mim decisão. Eu tenho que decidir, ninguém pode decidir por mim. A decisão final sempre vai ser minha, e as nossas decisões, ela em todos os momentos, ela trará consequências, tanto boas ou quanto ruins, mas é a partir da minha decisão. Eu tenho que decidir querer, porque se eu não decidir querer, eu não vou prosseguir. Tem aquela passagem, eis que estou à porta e bato. Quer dizer, ele está ali batendo. Ele não podia meter o pé na porta e entrar? Podia, mas não, ele falou que está na porta e bato. Aquele que me ouvir, né, abrirá, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Então, eu tenho que sair da minha zona de conforto e ir lá e abrir a porta. Ou senão, eu vou falar, não, avisa lá que eu não estou. Não é? E Jesus deve ter ouvido muito isso. Nós já temos falado muito isso para Jesus, avisa que eu não estou. Não é? E não estou, hoje eu não estou legal, não, deixa ele batendo lá. Ele vai desistir. Graças a Deus que ele não desiste, né? Ele não desiste.
Então, por que a gente não toma isso como um exemplo e para de dar o que é o nosso restinho para Deus? A irmã Helena está até emocionada, está chorando aqui. É por isso, irmãos, que as pessoas ficam firmes e persistentes, né, no caminho do Senhor, porque guardar a palavra é você estar ali lendo, meditando e vivendo. E se a gente for olhar lá Mateus 6,33, Jesus fala para a gente buscar o reino primeiro, todas as coisas, né, todas as coisas serão acrescentadas. Então, se a gente persistir em ler a palavra, em buscar, como a gente tem pregado aqui direto, né? Nossa igreja tem pregado direto em buscar. Às vezes as pessoas podem achar até repetitivo, mas é importantíssimo isso. Só isso. Vamos tirar a oferta e vamos embora para casa. Então, por que a gente sempre faz isso? Né? Dá sempre o finalzinho nosso. E quando a gente requer de Deus, a gente requer o melhor, não é? A gente não quer pedacinho, a gente quer tudo. E hoje está legal, todo mundo está falando. Deus quer a nossa primazia, né? E quando você acorda, já vai ler a Bíblia e orar, é apresentar aquele dia a Deus, né? Então, tudo fica diferente. Tudo é direcionado. Ele faz a gente ir na direção certa. E tudo que a gente vai resolver é diferente. Se os irmãos fizessem uma... Então, olha, vamos começar a fazer, né, disso uma boa prática na nossa vida. É persistir em ler a palavra de Deus. Porque não vai adiantar a gente só ficar com a palavra de Deus quinta-feira e domingo. Não é pouco, é muito pouco. É como se a gente só se preparasse nesses 2 dias e os outros dias a gente fica à mercê. Fica como um barco à deriva. Exatamente. Dia do Senhor é todos os dias. São todos os dias. A bússola, né? É a nossa bússola, a nossa regra de fé é Bíblia. Porque se eu não a lê-la, eu estarei sujeito ao engano. Sério, eu estarei sujeito ao engano, porque eu não conheço, não é? Então, tem até uma frase que é muito legal, que fala, quando eu não sei o caminho, eu fico sujeito a qualquer caminho. Qualquer caminho que vier para mim pode parecer bom, né? Porque eu não sei qual é o caminho. E eu entendo que todos nós sabemos qual é o nosso caminho. Se não sabemos, tem alguma coisa errada aí. Qual é o nosso caminho? Eu acho que o negócio tinha que ser uníssono. Jesus. Tem até uma senhorinha que eu faço discipulado na segunda-feira. Quando para ela tudo é Jesus, né? Então, quando eu pergunto alguma coisa, ela, Jesus! Ela dá um pulinho assim, é Jesus. Mas no fundo né? No fundo é Jesus, né? Ao Senhor. Olha o que o Ronaldo falou aqui, ó. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Não basta eu só entregar. Meu Deus, está em tuas mãos, mas ficar lá preocupado não. Entrega na mão dele e confia nele. É fácil? Claro que não. Com o tempo, com muito tempo fica fácil. Não é? Porque quando a tempestade vem, parece que ele até abandonou a gente, não é? O próprio Jesus falou isso na cruz. O próprio Jesus falou isso na cruz. Pai,
Por que me abandonaste? Ele teve a impressão de que o pai o abandonou, em virtude de tamanho sofrimento. Ih, a Mônica está falando pra caramba hoje. Ó, só vou contar só uma parte, só o que aconteceu essa semana. O que está acontecendo, eu ainda não vou falar. Ainda vou dar o testemunho. Esse é um testemunho mesmo, né? Recebi uma mensagem do WhatsApp, dizendo assim, oi mãe. Aí a gente sabe como a nossa filha chama a gente, né? E como a nossa filha escreve tudinho. Eu será que você poderia me ajudar em alguma coisa aqui? Você poderia me... Aí eu falei assim, precisa levantar? Que eu pensei até que ela estivesse na porta da minha casa, né? Porque eu fecho o portão à noite. Chega uma certa hora, a gente fecha o portão. Aí eu falei assim, tem que levantar? Que eu pensei que ela queria que eu fosse abrir o portão. Aí ela falou assim, não. Aí riu um sorrisinho, aí, não, pode ficar aí mesmo onde está. Aí, tá bom, pode falar. Aí falou, né? Me pediu um dinheiro emprestado. Aí eu fui olhar, aí eu observei quando mandou o zap, não tinha foto dela. Ela tem 2 zap, um comercial, que é do trabalho dela, e o outro particular, né? Ela só fala comigo pelo particular, ela nunca, mas ela falou assim, ó, meu telefone, registra esse número aí, porque eu tive um problema com o telefone e está no conserto. Aí tá bom. Aí eu fiquei, né? Aí, olha só. Perceberam? E o que é isso? É intimidade com Deus. É colocar Deus em todas as coisas, né? Isso já aconteceu comigo também, umas 4 vezes. A última que aconteceu, eu falei, amigo, olha só, meu nome é Natanael. Qual é o seu nome? Eu estava conversando com um rapaz no telefone. Não, que eu estou com a tua filha aqui. Eu estou com a tua filha aqui, e se tu não depositar um dinheiro, eu vou te matar. Tá, amigo, olha só, qual é seu nome? Eu falei, meu nome é Natanael. Aí ele falou o nome dele, né? Olha, eu vou orar por você, cara, porque você está com algum problema. Risca meu número do teu telefone, rapaz. Porque tu vai para o inferno se tu continuar assim. Aí detalhe, ele, poxa, desculpa, eu acho até que o nome dele era bíblico, não me recordo muito bem. Aí eu falei, olha só, você muito provavelmente teus pais eram cristãos que te deram esse nome. Sai desse caminho, rapaz. Eu sei que se eu continuasse mais um pouco, no final ele estava me agradecendo, poxa, obrigado, ora por mim, porque a coisa está difícil e tal. Agora, teve um dia também que eu perdi a estribeira, que ele me ligou numa hora ruim. Eu falei, meu irmão, olha só, vai para o inferno, rapaz. Enviado do capeta. Tu está vindo aqui para me tirar da graça. Tu está com a minha filha. Então faz o seguinte, mata ela, vai. Aí ele começou, não, mata ela, que o pai dela falou que é para matar. Então, mata ela logo. Minha filha estava lá em casa. Aí eu virei para a Wanda, acabei de matar a Natália. Ela, O cara matou ela, coitada dela, né? Mas isso daí são coisas que vêm para quê? Para nos roubar a alegria.
é ladrão de alegria. Eu costumo dizer o seguinte: se você identificar que é ladrão de alegria, não deixa aquilo te abater, não. Você sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos fala o quê? Que o dia, há a maldade no dia, né? O que ele fala? Não se preocupe com o dia de amanhã, deixe que ele se preocupe com o seu próprio mal, né? A cada dia o seu mal. Então, quer dizer, eu entendo que todos os dias nós estamos caminhando dentro da maldade. A maldade está ali, não é? Ah, mas eu estou com Cristo. Sim, Cristo estava no barco, e o barco estava indo a pico, com os discípulos lá dentro. Então, quer dizer, presença de Jesus na minha vida não vai me tirar a possibilidade de passar por coisas difíceis, né? Por passar por aflições. Não vai me tirar essa possibilidade. Existe sempre a possibilidade de eu ter que passar. Agora, como eu vou passar é que vai fazer a diferença. Se eu estiver cheio do Espírito Santo, vai bater em mim, vai embora, né? Olha aí, ó, não me isenta do sofrimento. Por quê? Porque a própria palavra diz, né? No mundo sofreremos aflições. Então, logo, enquanto nós estivermos aqui, nós estamos sujeitos a sofrer aflições. Quais são? Não sei. Cada um de nós tem a nossa aflição. E voltando ao texto. Olha que a gente não entrou nem no primeiro tópico. Vocês falam demais, gente. Como é que pode isso? Após a morte de Moisés, Deus chamou Josué para liderar o povo na conquista da terra prometida. Essa parte aqui é muito interessante. Vocês lembram quando o William Bonner deu a notícia? O que ele quis dizer com isso? Não aparte da tua boca o livro dessa lei. O que Deus estava falando para Josué? Oi? Mais do que saber, é falar dela, é dar continuidade a ela. Isso é um papel muito importante na nossa vida cristã, na nossa trajetória cristã. Ah, mas quando que eu devo falar dela? Ele fala que é em tempo e fora de tempo, né? A todo momento. Agora, tem algo que é muito interessante. Muitas das vezes eu dou o testemunho da minha vida sem nada falar. As minhas atitudes vão dizer quem eu sou. Eu tenho até uma experiência que eu estava na empresa, aí o segurança virou para mim, Natanael, eu falo, meu irmão, você é crente? Rapaz, era um pátio grandão assim, né? Eu acho que eu dei um glória, era na Candelária. Eu acho que até lá no Cais do Porto ouviu o glória que eu dei. Glória! Aí ele olhou assim para mim, que isso, cara? Falei, sabe por que você está me perguntando isso? Porque você está vendo em mim os sinais de Cristo.
Eu nunca falei, eu nunca tinha nem conversado com ele. Minha conversa com ele era passar na roleta, né? Bom dia, e entrar. Aí ele me interpela e fala isso comigo. Mas por quê? Porque a minha conduta era uma conduta condizente a uma pessoa que exerce uma fé. E tem um ditado no quartel que a gente pode até tomar para nós, né? Que as minhas palavras, elas podem convencer. As minhas palavras convencem, mas os meus exemplos, eles arrastam. Eles arrastam. Porque muitas das vezes a gente vê algumas pessoas falando, mas ela não cumpre aquilo que fala. Então é como se aquilo que ela estivesse falando não tivesse valia, cai em descrédito. Então, não aparte da tua boca o livro dessa lei, é um negócio muito tremendo para nós. Mas como é que não vai apartar da minha boca, se eu não sei? Como é que eu vou falar daquilo que eu não conheço? Eu vou especular, né? Eu vou falar em verdade, mesmo sem querer, eu estou falando em verdade, porque eu só ouvi falar. Eu estava outro dia conversando com meu irmão, aí ele em algum momento citou, né, não, que eu ouvi falar, aí eu falei para ele que a gente tem que parar de conhecer a Deus só de ouvir falar. Não, que eu ouvi falar, não, a gente tem que começar a conhecer a Deus como Jó falou, de caminhar com Ele. É na caminhada que eu vou conhecendo ao Senhor. Mas para que eu caminhe com Ele, a minha vida ela tem que ter um objetivo. Qual é o seu objetivo de vida na sua vida cristã? A gente sempre fala, não, é salvação. Mas e aí? Enquanto a salvação não chega até mim, né? Enquanto não há o arrebatamento da igreja, como é que eu devo caminhar? Qual o meu objetivo? É pecado eu querer comer o melhor dessa terra? Não. Eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Aí no finalzinho ele fala, para vos dar o fim que desejares. Então, o nosso fim, que é dado por Deus, é aquilo que nós desejamos. O que você tem desejado para o teu fim? Ou para a sua finalidade dentro do Evangelho? Você tem desejado o quê? Temos que desejar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu sempre falo isso, que essa demais coisa parece que é coisa secundária, não é coisa tão importante quanto. Não vos preocupei com o amanhã. Veio os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua grandeza teve veste mais bonita. Os pássaros, alguém dá comida para eles? No entanto, Deus não os deixa faltar. Aí vem Jesus, né, e fala que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Qual é a palavra que sai da boca de Deus? É aquela que eu estou falando para vocês? Em que momento essa palavra sai da boca de Deus? Fala aí, crente. Eita glória! Parece até voz de locutor, né? Vocês viram? O todo respeito. Quando eu leio a palavra. E aí? É mais profundo do que só ler. É quando eu entendo. E esse entendimento me leva à prática. É a prática do Evangelho que vai fazer com que eu cresça. E olha que a gente não entrou nem no primeiro tópico, mas vamos lá. As gerações seguintes, para assegurar a herança, disputaram o espaço com outras nações. Os registros dessa experiência com Deus e da
posse da terra são chamados de livros históricos, né? São um total de 12 volumes que retratam a história de Israel, desde a entrada em Canaã, cerca de 1400 a.C., até o tempo de Esdras e Neemias. Quem foi Esdras e quem foi Neemias? Isso é pergunta de EBD, né? Isso é EBD pura. Fala para mim. Qual foi a importância de Esdras e Neemias? Vamos lá, povo de Deus. Vamos, e aí? Esdras e Neemias. Quem foram? Inclusive, nós já tivemos lição aqui na EBD que só falou dos dois. Deu pano para muito tempo a gente está falando deles. E aí, fala para mim. Quem foram Esdras e Neemias? Por favor, fala aí. Neemias era copeiro do rei e foi encarregado de... Deus tocou nele para reconstruir a cidade de Jerusalém. Foi os muros destruídos e as portas queimadas a fogo. Esdras reconstrói o templo e Neemias reconstrói os muros. Não foi? Não? Foi o que então, minha irmã? Fala aí. Agora fala. Não, Neemias já foi falado, vou falar sobre Esdras. Esdras ele foi um sacerdote, ele foi também um escriba. Através dele, o povo começou a dar assim, valor à palavra de Deus. Mas ele foi um dos precursores para a reconstrução do templo. E se torna governador. Qual era a profissão de Neemias? Ele era copeiro do rei, né? E a gente tem uma ideia de copeiro, é aquele camarada que só serve, né? Não, o copeiro era uma pessoa de confiança. E era conselheiro do rei, né? Aí é muito interessante, né? Ele reconstrói o templo primeiro, depois o muro. Alguém pode me explicar por que dessa sequência? Por que não o muro primeiro? Quando você compra um terreno, qual é a primeira coisa que você constrói? O muro, não é? Está lá o muro. E aí, por que então ele reconstrói o templo e depois os muros? É muito interessante que quando a gente fala de muro, a gente não vai nunca esquecer, né, de Sambalate, Tobia e Gessem. Esses três a gente não vai esquecer aqui, né? Eles tiveram a parte amarga da coisa. E aí, por que foi feito dessa forma? Reconstrói o templo, né? Restaura o templo e depois restaura o muro. Qual é a diferença de restaurar para reformar? Olha, isso é tremendo isso. Isso aí ele faz conosco, a palavra de Deus faz isso conosco. Qual é a diferença de reformar e restaurar? E aí? Reformar também é consertar. Quando uma obra passa por uma restauração, é diferente de quando ela passa por uma reforma? Perceberam a diferença? Então, Deus, ele vai o quê? Nos restaurar. Ele não vai mudar. Nós vamos continuar a mesma coisa. A aparência vai ficar igual, mas ele vai nos restaurar. Porque se ele fosse reformar, ele podia fazer... Não, vamos reformar. Não, vamos pintar o cabelo da irmã de vermelho, né? Vamos pintar o outro de azul, né? A barba do pastor Nível, vamos botar branquinha, né?
Vamos pentear o cabelo para o outro lado, vamos colocar cabelo no Ronaldo, né? Eu não estou restaurando, porque restaurar é a gente mantém a essência, né? Quando eu vou restaurar um quadro, eu tenho que mantê-lo, não vou reformar ele, eu vou mantê-lo. Eu falo isso porque, como eu trabalho com marcenaria, algumas pessoas vêm para mim, não, eu queria reformar esse móvel, tá, a gente vai pintar ele de azul, de vermelho, não, eu quero manter, não, então a senhora não vai reformar, a senhora quer restaurar, é isso? Ah, sim, é isso. São essas pegadinhas, né, que parecem para a gente, e aparecem assim de repente na nossa vida, mas não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. Então, aí eu volto à pergunta inicial, por que que ele restaura primeiro o templo e depois os muros? Muro é sinal de quê? De segurança, né? Então, por que o templo primeiro? Isso. Lembra aquele louvor que a gente fala? De dentro para fora. Então havia necessidade de restaurar o que primeiro? O templo do Senhor. A parte espiritual. Depois a gente cuida da segurança. Não é? Depois a segurança vai acontecer. Mas era muito necessário a restauração primeiro do templo. Não é? Quando Jesus fala que aquele que quer vir após mim, o que tem que fazer? Negue-se a si mesmo, larga a tua cruz e me segue. Nesse momento, a cruz significa o quê? Eu já abandonei a lição. A cruz significa o quê nessa passagem? Tome a sua... Então, por que algumas pessoas ficam, não, eu vou aceitar a Cristo quando eu parar de beber. Eu vou aceitar a Cristo quando eu parar de fumar. Ele não falou nada disso. Venha como estás. Venha como estás. Olha, teve uma vez que teve um camarada que virou para mim, né, conversando comigo, não, que eu entendo que você é crente, mas fulano, ser crente assim igual ele, até eu seria. Aí eu falei, eu te convido a ser crente igual a ele. Aí ele ficou assim me olhando. Venha a ser crente igual a ele. Eu garanto a você que o Espírito Santo de Deus vai te transformar. Para de olhar para ele, olha para você. Olha para você. Quem é você para julgar ele nas atitudes dele? Tu nem é crente. Tu nem encontrou com Cristo. Aí ele ficou assim, nossa, eu só fiz um comentário, então guarda o seu comentário para você. Olha, irmãos, eu fico zangado quando começa a vir com esses besterol para o meu lado. Quando vem com esses besterol para o meu lado, igual vou dar um breve testemunho aqui para a gente terminar. Depois continuem lendo a lição, né? Ela traz umas revelações muito boas para nós. E isso vai criar em você o desejo de saber, né? Porque a igreja, ela é detentora do quê? Felipe, a igreja é detentora do quê? Está vendo? Isso é um bom discípulo. Isso é um bom discípulo. Nós somos detentores do saber Cristo, do saber Deus, que antes era oculto, mas que agora é revelado através da igreja. Que ele fala até que era oculto, por séculos esteve oculto, mas que hoje não, é revelado através da igreja. É você que tem que revelar a Cristo. Certa vez eu cheguei no meu ambiente de trabalho, tinha uma discussão a respeito, que estavam falando o seguinte, que tinha um católico, que dizia que era praticante, e os outros lá não lembro o que era. Estavam discutindo que todos nós somos filhos de Deus.
Aí eu estou chegando, né? De manhã, estou lá chegando, bom dia, bom dia. Eu chegava lá, e aí família, bom dia. Aí quando eu mandei, e aí família, bom dia. Aí, tá vendo? Ó? Somos família. Então, somos todos filhos de Deus. Isso é o católico falando, né? Aí pergunta só, Natanael, nós somos todos filhos de Deus ou não? Ué, não. Nós somos criaturas de Deus. Nós passamos a ser filhos de Deus a partir do momento que aceitamos a Cristo. E mais que aceitar, fazemos a sua vontade. Você tem feito a vontade de Deus? Ah, não, eu faço. Mentiroso. Mentiroso. Ele estava contigo ontem bebendo cerveja? Isso foi na segunda-feira. Ele, mas uma cervejinha não tem nada a ver, né? É isso aí. O diabo falava a mesma coisa, não tem nada a ver, né? Eu discordar um pouquinho de Deus, né? Então, o nosso posicionamento, né? Depois daquele dia, nunca mais me perguntaram nada disso. Né? Mas é o quê? Nosso posicionamento. A gente tem que ser eternos, temos que ser eternos defensores da palavra de Deus. É defender aquilo que eu acredito. Aquilo que eu acredito. É a defesa do Evangelho. Nós temos que defender. A gente não pode deixar que o Evangelho seja banalizado. Puseram agora há pouco tempo no grupo, né, a cruz lá, né? Bandido bom é bandido morto. Aí estava lá a imagem de Jesus na cruz. Como é que é isso, gente? Não é? Como é que é isso? Olha eles mandando eu ir embora, ó. Amém? Eu espero que tenha sido revelador esse nosso bate-papo, né? É Cristo no caminho. Estão me mostrando aí, ó, todo mundo me mostrando hora. Olha lá. Que coisa feia, gente. Isso só demonstra o quê? Que são meus discípulos. Que eu faço isso. Vamos ficar de pé, vamos orar. Obrigado, Senhor. Nossa, muito obrigado. Deus é bom. Nós sentimos a presença do Senhor, não sentimos? Glória a Deus, Deus te abençoe, irmã, te guarde, em nome de Jesus. Pai querido, nesse momento, Senhor, diante da Tua presença, te agradeço, ó Pai, porque Tu se revelaste a nós, através da Tua palavra, através de tudo aquilo que nós falamos aqui. Nos perdoa, Senhor, se por algum momento falamos algo que Te desagradou, mas, ó Pai, nós estamos buscando acertar, Pai. Nós estamos Te buscando no caminho. Nós não estamos parados. Cria em nós a necessidade e o desejo de Te buscar cada vez mais, para que a gente possa ser forte, Senhor, na hora da aflição, na hora da angústia, nós tenhamos a quem recorrer, que seja Tu somente, o Senhor de nossas vidas. É o que eu Te peço, é o que eu Te agradeço, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus, não para mim.